Então, vamos dar continuidade. Ontem nós começamos o estudo do capítulo 4 e vimos as três primeiras questões, a questão 60, 61 e 62. Basicamente, nós vimos ontem que o fluido vital é um princípio, é uma energia, é um fluido que diferencia os corpos orgânicos dos inorgânicos. Nós vimos que a matéria, por exemplo, é a mesma, a matéria que constitui o meu corpo físico é a mesma matéria que nós vamos encontrar constituindo o corpo dos animais, dos vegetais, e são os mesmos elementos que nós vamos encontrar nos corpos inorgânicos, nos inorgânicos, né? Na questão 63, então, dando continuidade ao nosso estudo deste fluido vital, Kardec vai perguntar: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, ele é efeito ou causa? E os espíritos respondem: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vejam bem que é preciso que nós entendamos as colocações de Kardec e dos espíritos nesta questão. Quando ele fala a vida, é essa vida material. Então, só o espírito desencarnado não é a vida, apesar dele estar vivo nos planos espirituais. Mas Kardec e os espíritos querem dizer a vida neste plano material. Então, neste plano material, o espírito é o agente, age sobre a matéria. E é muito interessante essa questão do fluido vital. Vamos continuar mais um pouquinho, porque depois a gente fala mais um pouco sobre ele, para a gente compreender melhor o que é esse fluido vital. Na questão 64, Kardec pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Respondem os espíritos: é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Bom, que a gente está vendo aqui até a questão 64, os espíritos disseram o seguinte: o fluido vital, ele é essencial para a constituição do universo. Mas ele não é um terceiro elemento, ou melhor, um quarto elemento, porque nós vimos questões lá atrás que nós vamos encontrar três elementos no universo: Deus é o Criador, e espírito e matéria. Então, os espíritos disseram que o fluido vital não é mais um elemento, simplesmente porque ele é um elemento que vem do fluido cósmico universal. Então, eles usaram o exemplo do hidrogênio e do oxigênio, quer dizer, a princípio, né, no estudo da química orgânica, hoje a ciência está avançando um pouco mais, mas no princípio, o hidrogênio era considerado o elemento mais simples da tabela periódica. No entanto, os espíritos nos falam que mesmo o hidrogênio deriva do fluido cósmico universal. Vocês lembram quando eu brinquei, né? Se nós chamássemos o fluido cósmico universal de elemento X, a base da matéria. E é esse elemento X que, combinado em formatos, em quantidade, sob determinadas condições variantes ao infinito, é que dá origem aos elementos que a nossa ciência identifica, né, como sendo os componentes da nossa matéria pesada, né? Então, nós vamos encontrar em toda a matéria existente no universo o fluido cósmico universal. Ou, se vocês preferirem chamar hoje em dia, a gente já pode, no século XXI,
energia cósmica universal. Tá? Por quê? Porque é essa base primeira, primitiva. Então, é deste fluido universal que toda a matéria deriva. E assim também o fluido vital. Então, o fluido vital ele não existe por si só. Ele vem do fluido cósmico universal. Vamos avançar mais um pouquinho para depois a gente falar um pouco mais do fluido vital. Na linha A, Kardec ainda pergunta: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações. E os espíritos concordam. Isso é consequência do que dissemos. Então, o fluido vital não existe como um elemento por si só, voltamos a repetir. Ele vem do fluido cósmico universal. Em resumo, nós temos o seguinte: na matéria orgânica, nós temos esse fluido que, digamos assim, é ativo no ser vivente e se encontra extinto quando o corpo físico morre. Mas olha que interessante. Lá no livro Gênese, nós vamos encontrar a seguinte afirmativa: a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento da rotação de uma roda. Ou seja, se nós tivéssemos uma roda movimentando, nós começássemos a movimentá-la, esse próprio movimento dela geraria mais calor. Então, o fluido vital é alimentado pelo próprio funcionamento dos órgãos do nosso corpo físico. Mas olha o que mais. Cessada aquela ação, quer dizer, cessado o funcionamento dos órgãos físicos, por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Olha o que mais nós vamos encontrar. Pois que o fluido vital, que o espírito, de certo modo, emite, fluido vital, que de certo modo o espírito emite, dá vida fictícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Em resumo, o espírito, a centelha divina que nós somos, nós temos a capacidade automática de absorver fluido cósmico universal. Lembremos que o fluido cósmico universal existe em toda parte. É como se todos nós, todas as criaturas do universo, estivéssemos mergulhadas num oceano de energia, energia esta que é a primária e que é este fluido cósmico universal. Então, o espírito que somos absorve essa energia, esse fluido cósmico universal, através da respiração e através dos seus próprios poros, através dos centros de força que ele possui. É muito interessante que, a princípio, se a gente ficar na leitura superficial, nós possamos pensar que fluido vital só vai existir no corpo físico. Lembremos que Kardec e os espíritos estão falando agora da vida no plano material. Mas verdade é que nós também vamos encontrar fluido vital no perispírito. Então, alguns autores
espiritualistas costumam, inclusive, nas suas obras, falar em fluido vital físico e fluido vital perispirítico, ou fluido vital do corpo espiritual. Basicamente, a vida vai se dar da seguinte forma: o espírito que somos, esta centelha divina, absorve o fluido cósmico universal. Para que nós experienciemos na vida física, nós atuamos de forma automática, nós não precisamos pensar, nós não precisamos dar um comando mental, porque isto já faz parte do automatismo de nós espíritos, em relação às experiências reencarnatórias no reino hominal. Nós levamos bilhões de anos para automatizar essa administração de um corpo físico complexo, como requer o corpo humano, ou seja, o corpo físico no reino hominal. Então, o nosso espírito, esta centelha, absorve o fluido cósmico universal e ele funciona como um intermediário. Ele dá a liga entre o nosso espírito, vestido do seu perispírito, e o nosso corpo físico, quando estamos encarnados. Imaginem vocês duas crostas. Vou dar um exemplo bem básico. Imaginem vocês duas crostas. Aqui eu tenho a primeira crosta, ok? E eu tenho uma segunda crosta. Essa aqui é mais densa, bem material. Essa aqui é mais sutil, composta também de matéria, como essa aqui. Mas essa é mais sutil porque a matéria se encontra vibrando em outro plano. Ou seja, a energia que compõe os elementos constitutivos deste corpo sutil movimenta-se em velocidade muito mais rápida do que essa aqui. Então, essa aqui é mais pesada, mais densa, mais bruta. Muito bem. Só que quando eu estou experienciando no plano físico da matéria, este corpo mais sutil, que está vestindo o meu espírito centelha divina, precisa de uma ligação profunda com o corpo mais denso, com o corpo mais pesado. Aí eu vou ter, então, essas duas formas, digamos assim, permeando, quer dizer, existindo entre elas uma liga, um elemento intermediário. Como assim também o perispírito. E este elemento, este princípio intermediário é o fluido vital. É o espírito que o emite, porque o espírito absorveu o fluido cósmico universal, transformou parte deste fluido cósmico universal em fluido vital. E é este fluido vital que vai animar os órgãos físicos, todos eles. E essa animação, há uma circulação constante desta energia, desta liga no meu corpo físico. E isso é muito interessante quando nós vamos estudar, por exemplo, centros de forças vitais ou chakras. Então, nós estudamos em geral, né, principalmente nas linhas espiritistas, os 7 principais chakras, né, do homem. Mas, na verdade, são muitos outros pequenos centros também. E estes centros vitais, estes centros de energia, estão justamente movimentando o fluido vital. Essa liga, digamos assim, este rio de energia intermediária, que faz esse elo, ele se identifica com o plano físico, ele entremeia, passa assim, com o corpo físico, mas faz assim também com o perispírito. E olha só, também pode ser chamado este rio energético, esta liga energética, este princípio intermediário, de corpo etérico. Muitos já devem ter ouvido falar.
Então, quando eu falo em corpo etérico, eu estou falando do fluido vital físico. Porque quando o corpo físico deixa de funcionar através da morte, este corpo etérico se desfaz. Esta energia vital, todo este fluido vital que animava o meu corpo físico, ligando-o ao meu perispírito, vai ser reabsorvido pelo próprio meio. Ou vai ser reabsorvido pelo fluido cósmico universal. Já em se falando do fluido vital perispirítico, nós teremos o mesmo raciocínio entre o meu espírito centelha divina e o perispírito, que também é corpo, do qual o espírito divino se utiliza. Então, ele também, o fluido vital perispirítico, vai fazer essa mesma liga. Na verdade, dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos nos deter muito mais no estudo do corpo físico, do perispírito, das relações do espírito com a matéria, com os planos espirituais. Depois, com Oswaldo, vocês vão ver as questões morais relevantes. Mas, em vários outros livros espíritas e espiritistas, como, por exemplo, nas obras de André Luiz, nós vamos tomar conhecimento de que o perispírito, em sendo também um veículo do espírito imortal, ele também possui outros corpos. Corpo mental, corpo átimo ou búdico. E nós não vamos entrar em maiores detalhes, o que não faz parte do objetivo da obra do Livro dos Espíritos. Kardec não podia abrir muito leque, porque senão ele se perderia. E aqui o interessante é que nós tenhamos noção da base das leis que regem as nossas vidas, das leis que regem o espírito. Olha só que interessante essa outra colocação. Na obra Evolução em Dois Mundos, por André Luiz. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo vitalista semelhante à respiração, pela qual a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar a criação a partir de si mesma. Ou seja, de modo básico, para que nós possamos compreender bem. O espírito assimila o fluido cósmico universal, que está em toda parte, em todo o universo. No plano da matéria, nos planos espirituais. Tudo há preenchido de fluido cósmico universal. É o imenso oceano de energia primitiva, de fluido primário. Então, o espírito assimila numa forma semelhante à respiração e transubstancia, modifica este fluido cósmico universal, transformando-a em fluido vital, que o espírito vai utilizar na manutenção do perispírito e na manutenção do corpo físico no plano material. E aí nós vamos ter, então, a outra informação que os espíritos nos trouxeram, de que o fluido vital é alimentado também durante a vida física pelo funcionamento dos nossos próprios órgãos. Ou seja, nós assimilamos sempre fluido cósmico universal, transubstanciando em fluido vital, mas o próprio funcionamento dos nossos órgãos também mantém a cota necessária
de fluido vital para a manutenção da vida. Olha só que interessante. Durante as primeiras décadas da vida física, nós vamos ter uma produção grande, importante de fluido vital. Porque a criança, desde o momento em que está sendo gerada no útero materno, após o seu nascimento, e até vamos dizer a juventude, há muito movimento de criação no corpo físico. O corpo físico está em expansão, especializando as suas atividades, aprimorando o funcionamento de tudo no organismo físico. Então, nesse primeiro momento na vida física do espírito encarnado, nós vamos ter o espírito assimilando muito fluido vital, mas vamos ter também uma manutenção muito intensa pela atividade do próprio corpo físico. Então, as células se multiplicando, né? A circulação movimentando, o batimento cardíaco. Então, tudo isso também faz com que eu tenha uma cota elevada de fluido vital, garantindo, então, a vitalidade necessária para essa fase de crescimento. Já na maturidade, nós vamos ver uma cota, digamos assim, mais nivelada de fluido vital. Eu ainda assimilo fluido cósmico universal, mas a atividade do meu corpo físico já não é tão intensa como era nos primeiros anos. Então, a produção e a manutenção do fluido vital está mais ou menos estável, em um nível harmonioso, para que eu ainda mantenha uma certa vitalidade. No final da vida física, isso nós estamos colocando via de regra, né? No homem que vive 80 anos ou mais. É claro que existem condições especialíssimas em reencarnações de menor prazo, mas nós não vamos entrar em detalhe em relação a elas, nós estamos falando de geral. Então, já na terceira etapa da vida, já com o envelhecimento do corpo físico, nós vamos ter o corpo espiritual, o espírito ainda assimilando o fluido cósmico universal, mas vamos ver uma atividade mais deteriorada do corpo físico, ou seja, mantendo aquém o funcionamento do fluido vital. Então, é justamente esta baixa no nível de fluido vital que é responsável pela perda gradativa da vitalidade, pelo funcionamento desgastado dos órgãos físicos, que vão encerrar com a morte do corpo físico, pela velhice ou pelo parar do funcionamento de algum órgão do nosso corpo material. Eu espero que até aqui vocês estejam caminhando bem. Eu acho que está ficando interessante essa questão do fluido vital. E amanhã a gente vai voltar estudando mais um pouquinho, dando continuidade às questões do Livro dos Espíritos, a partir da questão 65. Eu agradeço a presença da Denise, da Rosângela, da Elisete, do Alvinho e de todos os outros companheiros que, assim que der, possam acompanhar os nossos estudos. Fico muito feliz e espero que vocês estejam gostando dessa ainda primeira etapa dos nossos estudos. Não estamos falando só de ciência, mas estamos falando da ciência do espírito. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, desejo a todos um ótimo últimos dias da semana, não é? Logo mais às 7h30 vocês vão estar dando continuidade ao Livro dos Espíritos na terceira parte com o Oswaldo, né? Se surgirem dúvidas, por favor, coloquem para a gente poder discutir. Sempre é um assunto que eu gosto muito, estes assuntos que Kardec traz no Livro dos Espíritos. Até terça-feira que vem, uma boa noite a todos.